Olá pessoal, chegamos então no módulo das ações, vamos ver o que é uma ação, o que são as ações de uma empresa. E para começar então, eu trago aqui para vocês a definição de uma ação. Uma ação, gente, é a menor parte do capital de uma empresa. Então, as ações que a gente compra lá na Bolsa de Valores, elas existem por quê? Porque existem empresas que a gente fala que são de capital aberto, né? O capital dessas empresas pode ser negociado através da Bolsa de Valores. Esse capital, ele é dividido em vários pedacinhos. Cada pedacinho, o menor pedacinho desse capital é uma ação. E a gente pode comprar até mesmo uma única ação de uma empresa. Então a gente pega, por exemplo, aí uma empresa como a Grendene, que tem lá suas ações negociadas a 9, 10 reais. Com 10 reais eu consigo me tornar sócio da Grendene. Tá? Eu comprei uma ação, então eu me tornei sócio. Tem empresas que é negociada menos que isso ainda, né? 3, 4 reais. Então não tem desculpa para não investir, né? Com 3, 4 reais você se torna sócio de uma grande empresa. Beleza? Então isso é uma ação. A menor parte do capital de uma empresa. Bom, não existe só um tipo de ação. Existem 3 principais tipos, que são essas 3 que a gente vai ver aqui, ó. ON, PN e Unit. Quais são as diferenças entre essas 3 ações? Vamos lá. A ON são as ações ordinárias. Sempre elas vão terminar com o número 3. Então a gente pega, por exemplo, lá a Petrobras. O código vai ser PETR3. Isso aqui é uma ação ON, ou seja, ordinária da Petrobras, tá? Aí eu tenho as ações preferenciais. Então seria PETR4. Isso aqui é uma ação PN preferencial da Petrobras. Só gravar o O de ordinária e o P de preferencial. ON sempre termina com 3, PN sempre termina com 4. E para fechar, a gente tem as Unities. O que é uma Unity? É um pacote que traz dentro dele algumas ações preferenciais e outras ordinárias. A Petrobras, por exemplo, ela não negocia Unity, mas tem empresas que negociam. Por exemplo, a Taesa é uma empresa. Então o código dela é TAEE11. O que significa? Que aqui dentro tem algumas ações ON e outras ações PN da Taesa. O pacote não tem um padrão. Algumas vão ter uma ON, 2 PN, outras têm uma ON, 3 PN, uma ON e 4 PN e assim por diante. Não tem um padrão, você vai ter que entrar lá no site de RI da empresa, você vai ter que ler o estatuto da empresa para ver qual que é a composição daquela que você vai investir. Por que isso aqui é feito, gente? Para dar liquidez. Liquidez é a porta de entrada e saída do mercado. Às vezes uma empresa, vamos imaginar aqui, ó, a Petrobras, por exemplo, ela tem ordinárias e preferenciais. Supomos que a Petrobras ela não tivesse liquidez. Ela tem. Centenas e milhares de ações são negociadas todos os dias. Então você consegue comprar e vender ações da Petrobras com muita facilidade. Porque é uma empresa muito grande, né? Mas tem empresas pequenas, gente, que essas ações aqui, ou uma delas, não tem liquidez, ou seja, é negociado muito pouco. Se você quiser comprar, você vai empurrar o preço para cima, se você quiser vender, você vai empurrar o preço para baixo. Então o que eles fazem? Essas empresas elas juntam as duas e colocam aqui dentro e formam uma unit. Aí agora a gente tem liquidez para negociar, para poder entrar e sair com mais facilidade do ativo. Então, na maioria dos casos, são criadas as units para facilitar a liquidez da negociação. Beleza, então agora você já sabe que as empresas elas têm esses 3 tipos aqui de ações. As ordinárias, as preferenciais e as units, que é o pacotinho com as duas. Por que tem essa diferença? Qual a diferença entre uma e outra? Olha só, gente. Primeiro, vamos falar dos dividendos, tá? Ações ordinárias e preferenciais. Olha o nome, preferencial. Ações preferenciais, elas têm preferência no recebimento de dividendos, tá? Então o que acontece? É raro isso acontecer. De uma empresa que ela paga dividendos, ela pagar só para as PN. É raro. Mas se a empresa quiser distribuir dividendos somente para uma parte dos acionistas, a preferência é para quem tem as ações PN, beleza? ON, então, não tem preferência no recebimento de dividendos. Apesar de isso aqui ser uma lei, gente, é muito difícil a empresa que faz isso, tá? A maioria das empresas que pagam dividendos, ela paga a mesma quantidade para ON quanto para PN. O Itaú é uma ação que tem ON e PN, ele paga igual para as duas. A Itaúsa, que é a holding que controla o Itaú, paga igual para as duas. E por aí vai. A Petrobras, que a gente está usando como exemplo aqui, depois vocês podem até dar uma olhadinha lá no site Fundamentos. Quando a gente chegar na parte de análise, a gente pode dar uma olhadinha nisso aí. Vocês vão perceber que a Petrobras ela paga, ou pelo menos pagou até agora, né, no passado, um pouquinho mais para as preferenciais, tá? Então, ela paga para as duas, para a ordinária, para a preferencial, mas ela dá um pouquinho mais para as preferenciais, que tem preferência no recebimento de dividendos. Então, essa é a primeira característica aí que diferencia as duas. Segundo, o direito ao voto. Olha só, gente, as ações ordinárias, elas dão direito ao voto. Ou seja, essas ações aqui, ó, são as ações que estão na mão dos controladores, os donos da empresa, vamos dizer assim. Os controladores, eles têm ações ON, eles não têm interesse em ação PN. Por quê? Porque quem possui ações preferenciais não pode votar nas assembleias. Então, vamos tomar uma decisão aqui de comprar essa empresa concorrente aqui. Vai ter uma assembleia, vamos fazer uma votação para decidir se a compra será feita ou não. Quem vai poder votar? Somente quem tem as ações ON. Quem tem PN não vota. Então, olha só, nós que somos investidores de longo prazo, né, a gente está acumulando patrimônio para viver de renda lá na frente, a gente nunca sabe qual vai ser o tamanho da posição que a gente vai ter dentro de uma empresa daqui a 20, 30 anos.
Diante disso, eu já começo a me interessar por ações ON. Vai que eu começo a investir numa small cap, uma empresa menor, e daqui a 20, 30 anos eu tenho posição para ter uma cadeira na Assembleia. Isso eu só vou conseguir se eu estiver comprando a vida toda ações ON. Isso aconteceu, por exemplo, com o Luiz Barros Filho, que é um exemplo que a gente tem na Bolsa de Valores. Começou pequeno, há 50 anos investindo já, e o que acontece? Hoje ele tem direito ao voto em grande parte das empresas que ele investe. Por quê? Porque ele tem um patrimônio tão grande dentro dessas empresas, e ele montou esse patrimônio com ações ordinárias, que hoje ele é um dos membros que vota nas assembleias lá, que tem peso, o voto dele tem peso nas assembleias. Então isso é um ponto importante, tá? Eu começo a gostar mais já de ordinárias olhando por esse lado. Terceiro ponto, gente, tag along. Isso aqui, ó. Tag along, gente, é um mecanismo de proteção caso a empresa mude de controlador. Então, olha só, toda empresa, ela tem um sócio majoritário, que é o controlador da empresa. Por mais que ela tenha capital aberto, seja negociado em bolsa, tem um camarada lá que ele tem a maior parcela das ações e é ele que tem, o voto dele é que tem o maior peso. Basicamente, é ele que toca aquela empresa, é o controlador daquela empresa. Às vezes acontece de uma empresa ela ser vendida. Esse controlador que está hoje, ele não quer mais. E ele vende para outro sócio majoritário, outro controlador. Quando isso acontece, o que ocorre? Essa negociação ela não é feita via corretora de valores, via mercado. Ela é uma negociação feita direto. Então, as ações são passadas diretamente para o novo controlador. E para isso, eles acordam um preço, eles negociam um preço. E o que acontece? Quem tem a proteção de tag along tem o direito de vender as suas ações junto com o antigo controlador. Então, o controlador A está aqui nessa empresa e agora ele está negociando com o controlador B. Fechou o negócio? Beleza. Essas ações do controlador A vão passar para o controlador B. Eu que tenho ações que possuem garantia de tag along, posso dizer assim, controlador B, eu também quero vender as minhas, pelo mesmo preço que você está pagando para o controlador A. E ele tem que me pagar. Se ele não quiser me pagar, ele não pode fechar negócio. Então, eu tenho o direito de ir junto. Esse é o negócio. Tag along é o direito de ir junto, beleza? Quem tem tag along? As ações ordinárias, gente, por lei elas têm tag along, tá? O tag along pode ser de 100% ou 80%. Que é isso, Leandro? Imagine que você tem tag along de 80%. Se a empresa que você é sócio, ela foi negociada e o controlador novo vai pagar R$10 por ação, você tem o direito de vender as suas também, mas por R$8 cada uma, porque o seu tag along é de 80%. Se o tag along for de 100%, o novo controlador ofereceu R$10 por ação, você vai vender também as suas ações por R$10. Essa é a diferença do tag along de 80% e de 100%. Por lei, as ações ordinárias precisam de tag along. Tanto faz ser 80 ou 100. Aliás, tanto faz não. Isso depende do enquadramento que você vai conseguir lá nos níveis de governança da B3, tá? Isso aí a gente pode ver mais pra frente. Mas o que importa nesse momento que vocês saibam é que as ações ordinárias sempre terão proteção tag along. Mais um pontinho pra ela. Isso me faz querer ter ações ordinárias na minha carteira. Porque eu não quero correr o risco de a empresa que eu sou sócio ser negociada e eu não consigo ir junto. Eu não tenho tag along, eu não posso ir junto nessa negociação. Isso, gente, acontece quando você investe em ações PN que não tem proteção tag along. Agora, olha só, uma informação importante. Existem empresas que têm proteção de tag along tanto na ON quanto na PN. O Itaú, por exemplo, o Banco Itaú, ele te dá 80% de tag along tanto nas ações ordinárias quanto nas ações preferenciais. No passado, a gente tinha a empresa Ambev, ela não era com proteção de tag along na PN, só na ON. Aí o que aconteceu? Mudou o controlador e todas as ações da Ambev passaram a ser ON. A PN entrou em extinção. Só que o que aconteceu? Quem tinha ON pode ir junto. Tag along. Foi junto e o preço que o novo controlador ofereceu era maior do que estava sendo negociado no mercado. O que aconteceu? Todo mundo quis comprar as ações ON para que pudesse participar dessa negociação. Então, o preço da ação estava indo assim, ó. A ON fez isso aqui, ó. Só que a PN, ela despencou. Ninguém mais queria ficar na PN, porque sabia que ia mudar de controlador e não tinha como ir junto, não tinha proteção de tag along. Então todo mundo foi vendendo no mercado e despencou e muita gente perdeu dinheiro. Então isso é uma das coisas que eu não gosto de investir em PN no longo prazo. Quer dizer que eu não invisto em PN de nenhuma ação? Não. A gente tem que avaliar um contexto. Nunca, gente, nunca você vai entrar num ativo ou deixar de entrar no ativo por conta de um critério, tá? Então, eu não gosto de PN, eu gosto de ON, porque ela me dá direito de sócio. E é isso que eu quero ser sócio das empresas. As ações PN, ela tem mais um viés especulativo. Agora, quer dizer que em nenhum momento eu vou pegar PN? Não, eu posso. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. De repente a empresa que eu quero investir, ela tem bons fundamentos, ela tem tudo que eu preciso para investir. Só que as ações ON, ela não tem liquidez e a PN tem. Então tudo bem, eu vou gerenciar o meu risco, vou apertar um pouquinho as margens de risco, mas eu vou de PN mesmo, tá? Não tenho muita opção, entendeu? Então, se existir essa situação, eu vou de PN mesmo. Mas, existindo a possibilidade, eu sempre irei de ON, porque essa é a ação dos sócios, é essa a ação que vai me dar proteção no longo prazo. Bom, e pra gente fechar esse assunto aqui, tem a questão do free float. O que é o free float, gente? São as ações livres para negociação. Então, uma empresa que ela tem capital aberto, que ela é negociada na Bolsa de Valores, não são 100% das ações dela que estão lá sendo negociadas a mercado. Existe um percentual. Quanto que é esse percentual? 10%, 20%, 30%. Esse percentual é o free float. Então, o free float, ele é calculado em cada um dos tipos de ações aqui, ó. Então, imagine, a gente pode calcular a ação ON. Qual que é o free float? De repente, ela tem lá 5% de free float na ON.
A PN tem quantos? Tem 10% free float. E a Unity? A Unity vai ter lá 15, 20, enfim. Varia de um tipo de ação para outro. E aí entra a questão que eu estou falando para vocês, que de repente eu posso pegar a PN. Porque 5% até, dependendo do tamanho da empresa, não é tão pouco. Mas existe casos na Bolsa de Valores que tem empresa com 1% de free float na ON. 1% é muito pouco. Geralmente não tem liquidez. Então se eu quiser negociar um valor mais alto, eu vou mexer com o preço. Então nesse caso, eu acabo pegando a PN mesmo, porque ela tem um free float um pouco maior. Bom, qual que é o número ideal? Olha só, o mercado, a própria B3 considera, para que a empresa ela dê um passo acima em nível de governança, 25%, tá? Abaixo de 25%, a empresa ela é considerada muito pouco diluída. Por que isso é ruim? Porque o peso de investidores dentro da empresa é pequeno. Então eles não têm boca para nada, vamos dizer assim, né? Agora imagine uma empresa que 50%, ela tem 50% de free float. Isso significa que, que metade da empresa pertence ao mercado. Pertence a mim, a você, aos investidores. Então, essas pessoas têm peso. O gestor, o controlador da empresa, ele não pode tomar qualquer decisão sem pensar na repercussão que aquilo vai ter no mercado. Por quê? 50% é bastante coisa. Outra coisa que não acontece em empresas que elas são muito diluídas, elas não fecham capital com facilidade. Porque imagine uma empresa que ela tem 1% de free float. Aí eu vou lá, invisto nessa empresa. Daqui a pouco, o controlador da empresa enche o saco e ele não quer mais saber de ter capital aberto. Ele vai lá e compra. É 1%, ele fecha o capital e pronto, dane-se, não tem nem que dar satisfação para ninguém. É só 1% da empresa. Agora, o pior dos cenários. Imagine uma empresa que ela não tem ações ordinárias, ela só tem preferenciais, não dá direito de tag along e essas preferenciais é 1%. Então, olha só, primeiro, 1%, o cara compra esse capital a qualquer momento. Ele compra a qualquer momento. E se ele quiser fechar capital, ele fecha e pronto. Ele não precisa nem te dar satisfação, não tem tag along. Então, é a pior situação que existe você investir numa empresa que só tem a PN, sem tag along e com baixo free float. Estão entendendo? Então, são um tipo de coisa que você tem que começar a analisar. Tem empresas, gente, que eles fazem isso aqui somente para levantar recursos. Levantar recursos porque, às vezes, o próprio dono da empresa quer botar um dinheiro no bolso ou quer reduzir um pouco da dívida. Então, eles abrem capital com uma mixaria sem tag along, com uma mixaria de free float, só para levantar recursos, tá? Então, a gente tem que ficar atento a esses pontos. Por outro, em contrapartida, existem excelentes empresas que, por exemplo, só negociam com ON. A VEG, por exemplo, ela só tem ON, ela te dá 100% tag along e agora não lembro direito, mas acho que ela tem quase 30% de free float. Então é ótimo para você se tornar sócio, tá entendendo? Beleza. Espero que você tenha entendido o que é uma ação, esses conceitos iniciais de ação aqui e de ações, e nas próximas aulas nós vamos trabalhar um pouquinho mais em cima disso aí nas análises que a gente vai fazer. Até a próxima aula.